A segunda temporada de Invencível terminou após um último episódio sensacional que envolveu não só o embate contra o Levi, mas também as consequências das ações do Mark. Foi uma adaptação perfeita. E digo mais, foi melhor. E também tivemos, finalmente, a adaptação de uma das cenas mais clássicas de Invencível. E hoje vamos analisar o episódio 8 e final da segunda temporada de Invencível. E amigos, que episódio maravilhoso! Nesse vídeo eu vou dar o meu melhor aqui para fazer uma análise bem legal, olhando o roteiro, vendo como a adaptação, como que eles acertaram para a mídia de animação, afinal de contas, como que eles conseguiram superar a HQ. E no final também vamos dar a nota para essa temporada 2. Esse episódio finalmente colocou o Mark contra o Levi na batalha final da temporada. Podemos começar falando sobre como que eles conseguiram fazer a adaptação perfeita, em vários momentos reproduzindo os mesmos painéis, os mesmos diálogos e entendendo que isso é uma animação. Quando eu digo que eles fizeram uma adaptação perfeita, não é porque é igual os quadrinhos, acontece exatamente as mesmas coisas. É porque eles conseguem passar a emoção, o sentimento dos personagens, a dor, a aflição do Mark, o medo de perder a mãe, o sentimento de raiva do Levi, a vingança que ele quer ter. E até mesmo nos pequenos detalhes, quando ele usa um portal e eventualmente ele vai ficando mais cansado cada vez que ele usa esse portal. E isso, quando você vê na HQ, não é tão evidente. Mas numa animação, você tem mais espaço para fazer esse tipo de coisa. E eles entenderam isso. Ah, eles entenderam. O que eu quero destacar mesmo é a parte da carga dramática, a emoção. E nesse ponto, eles mandaram bem demais. E especialmente porque a direção do Invencível sabe dar ritmo, a direção sabe exatamente o momento que tem que fazer um flashback para pincelar um sentimento que o Levi está sentindo e conseguir justificar isso bem na história. E eles usam muito o elemento visual do choque para que você simplesmente odeie o vilão e entenda as motivações do Mark, até mesmo de matar ele. E o melhor ainda é que não foi só sangue e luta. Não é aquela animação que, quero ser adulta porque eu tenho sangue, violência. Não, cara, é o contrário. É pelo peso dramático. Tanto é que toda a parte da luta vai durar o quê? 20 minutos? E ainda vai ter mais 25 minutos para desenvolver o Mark e o sentimento de raiva, frustração que ele tem por ter matado o Levi. E isso vai totalmente de acordo com a jornada que ele tem na história, que é de evitar de se tornar o seu pai. Eu realmente senti que o final da segunda temporada conversou muito bem com o final da primeira temporada. Até mesmo os flashbacks da primeira temporada fizeram um bom gancho aqui para a gente entender o que o Mark está passando. A Debbie também teve um grande destaque nessa temporada. A sua luta, desde o episódio 1, foi para conseguir retomar a sua vida, de se reerguer para tentar normalizar ela. Só que aquela traição do Omni-Man não foi fácil. Ela tentou, e especialmente agora com o Oliver. Contudo, o desenho do Invencível gira em torno de duas palavras, que é crescer e consequência. Tudo gira em torno disso. E o que a gente vê nesse episódio de hoje, as ações do Levi, é uma grande consequência de uma mentira ecoando pelo multiverso e chegando até a sua casa. Não há escapatória. A consequência sempre vem. E ela bate, quebra e pressiona. Cabe a todos, de alguma forma, conseguirem se levantar. Seja o Mark sozinho no deserto, vagando por dias para refletir sobre seus pecados, ou uma mãe sem esperança, entendendo que as coisas nunca mais serão as mesmas. A Debbie lutou para tudo voltar ao normal. Mas não existe mais o normal em sua vida. Ela vive para sobreviver, tal qual seu filho. E ambos sofrem as consequências de uma mentira vivida pelo Nolan, que ecoa pelo multiverso. Um machucado que deixa cicatrizes e muda pessoas. Até mesmo o mais virtuoso dos heróis ou a mais esperançosa das mães. Olha, se você parar para pensar, o Levi é um grande efeito borboleta multiversal. O episódio começa com uma cena do Nolan na prisão Viltrumita. No primeiro momento, parece que ele está fugindo, mas na verdade isso é apenas um teste, um preparativo para ver se ele recuperou totalmente suas forças. Agora ele está pronto para sua execução. E toda essa parte aqui é exatamente igual nas HQs.
Inclusive, tudo que vai acontecer no Nolan nesse episódio também acontece nas HQs. E com isso, cortamos para o Mark chegando em casa e vendo sua mãe e irmão ameaçados pelo vilão. Uma vez eu falei aqui que uma das melhores coisas que o Invencível tem é essa habilidade que ele tem de subverter o gênero dele, sem necessariamente apelar para uma paródia ou uma sátira. É uma típica história de super-herói, com as suas tropes e tudo mais, e sabe brincar muito bem com elas para deixar a audiência absolutamente engajada na história, porque ela não sabe o que vai acontecer. E esse episódio talvez seja o exemplo máximo disso. O Levi descobriu a identidade do herói, uma trope clássica. O que ele vai fazer? Ameaçar a família dele e seus amigos. Outro momento típico de super-herói de HQ. Contudo, quando chegamos nessa cena com ele segurando o pescoço da mãe do Mark, tememos pela sua mãe, porque existe um risco real dela morrer ali. E isso vale tanto para quem está lendo o quadrinho pela primeira vez, ou mesmo para quem está assistindo o desenho sem saber o que acontece na HQ. O que o Invencível faz depois disso é proceder exatamente como uma HQ de super-herói faria. O vilão ameaça matar a pessoa sequestrada, o herói tenta agir de forma prudente, mas eventualmente entra numa briga. E é quando a cortina tá fechando, quando você acha que, bom, vai ser isso daí mesmo, o Invencível vai lá e quebra a trope que ele mesmo usou. E se você ver no episódio, vai acontecer exatamente isso. O Mark vai conversar com o Levi, e o vilão fica indignado que o próprio Mark não lembra do seu nome. E ele tem raiva não só desse Mark, mas também de todos os Marks do multiverso. Ele quer se vingar, mas acima de tudo, provar que todos os Marks são iguais. Sabe, um assassino. Um primeiro embate começa, e Levi usa seus poderes para levar o herói até uma terra que dinossauros estão vivos e falam. O plano do Levi é bem engenhoso. Ele quer irritar o Mark, tirar sua paciência, enquanto ele vai ficando cada vez mais cansado ao passar por várias terras diferentes. E é importante dizer que todas essas terras que ele vai passar acontece também nas HQs. E uma das terras que o Mark é levado é a do Homem-Aranha, ou melhor, desse aracnídeo. E aqui a gente entra talvez na única grande polêmica que teve nesse episódio 8, que é a questão do Homem-Aranha. Isso porque quando o Mark é jogado nessa terra, ele de fato cai na terra do Homem-Aranha, na terra da Marvel. E existia essa expectativa e sonho dos fãs do Homem-Aranha para o herói aparecer. Mas ele não apareceu, e sim essa versão pastiche do Homem-Aranha. Eu falei que não era para criar muita expectativa em cima desse cameo do Homem-Aranha, porque era muito difícil. Vamos ser sinceros, né? Era 0,01% disso acontecer. O que realmente me surpreendeu é que apareceu uma versão pastiche do Homem-Aranha. Eu pensei que eles só iriam ignorar isso ou, no máximo, colocar aquela teia que aparece no pé do Invencível. E reclamações e decepções à parte, até que foi legal essa cena aí desse aracnídeo aí, toda a cena de ação, ele enfrentando o Professor Octopus. Eu gostei. Claro que poderia ter sido o Homem-Aranha, teria sido melhor se fosse o Homem-Aranha, mas a gente pode sempre fingir que era o Homem-Aranha ali. Ele estava usando o uniforme do Homem-Aranha por baixo daquele uniforme que estava usando. Faz de conta. E olha, no final teve a cena da teia. Ah, isso eu acertei. Em paralelo a isso, a Debbie fala com o Levi sobre como que o Mark dela é diferente dos outros Marks e que ele não é um assassino. Vai ter toda uma adição no episódio que envolve alguns flashbacks envolvendo o Levi, que é meio que a consciência dele tendo outras memórias do Mark do multiverso. E como cada um desses Levi passou a odiar o Invencível. Tivemos até alguns cameos importantes de Invencíveis que vão ser importantes no futuro. Olha, essa daqui foi uma ótima sacada para já mostrar esses Invencíveis aí, dizer que eles existem, para um dia eles voltarem na história. E esse desenvolvimento que eles deram pro Levi, eu também achei muito bom. É interessante ver que o seu bom senso, o seu julgamento está sendo afetado por todas as outras memórias que ele tem na cabeça. E é isso que impede ele de trabalhar junto com o Invencível. Porque ele poderia simplesmente começar a trabalhar junto com o Invencível para querer salvar o multiverso. Mas ele não aceita isso porque ele quer se vingar desse Invencível especificamente, porque ele precisa provar para a mente dele, para o coletivo da mente dele, que ele tá certo no final das contas. Tudo
Tudo isso justifica muito bem porque ele está obcecado pelo Mark, mesmo que no final do dia seja um simples plano de vingança. Especialmente porque ele não aceita ver um outro Mark que não mata e que é diferente dos outros. Já o Mark continua caindo nos truques do Levi e pula de terra em terra. É aqui que ele cai numa terra que tem zumbis, o que só pode ser uma referência ao Walking Dead. E na terra principal, a Debbie joga verdades duras pro Levi, que perde a cabeça e ataca brutalmente a mãe do Mark, evidenciando a sua hipocrisia, já que ele está dizendo que vai salvar o mundo, vai salvar as pessoas e está batendo numa mulher. E narrativamente, o que o roteiro está fazendo aqui é criar uma situação de extrema urgência. Já tinha uma urgência, e aí eles sobem ainda mais essa urgência porque eles querem manipular o seu sentimento com relação ao Levi. Eles querem que você odeie o Levi. E eles colocam o Levi justamente nessa situação que não tem retorno. Quem tá assistindo vai odiar ele, porque não tem volta para esse personagem. É por isso que o Invencível sabe utilizar muito bem os momentos chocantes ao seu favor. E não é ser chocante só por ser chocante. É com uma intenção narrativa. E tudo isso é para você entender o lado do Mark, entender a raiva que ele tá passando, para que lá na frente você torça ainda mais pro Mark. E bem, depois disso, o Mark começa a ir para diversas outras terras. E inclusive é aqui que tem o cameo do Batman. E cameo entre aspas, né? Porque é só a perna do Batman. Mas de qualquer jeito, a piada é muito boa. Lembrando que isso também acontece nas HQs, a piada é exatamente a mesma, e o Batman também não aparece. De qualquer jeito, tanto na HQ quanto na animação, cara, é um momento muito bom. Olha, teria sido muito engraçado passar a temporada toda especulando que o Homem-Aranha iria aparecer no último episódio, e aí, de fato, o cameo verdadeiro era do Batman. Isso teria sido muito engraçado, mas ele também não apareceu. Quero dizer, a não ser que você conte a perna dele, né? Se você contar a perna dele, contou como cameo do Batman. Finalmente, o Mark usa a cabeça e engana o Levi. Ao ver a sua mãe quebrada, ele se enche de raiva e ataca impiedosamente Levi, que também tem super força. O desenho vai ter uma sequência de ação, vai ter várias coisas exatamente iguais à HQ, só que adaptados para uma animação e muito bem feito, e a gente vai chegar nessa terra que está completamente destruída. É um combate mortal, com muito sangue e bem animado. Na verdade, eu acho que esse foi o melhor episódio da segunda temporada em termos de qualidade de animação. Não chegou naquele nível do último episódio da primeira temporada, mas ok, chegou perto e a animação foi boa sim. Especialmente porque parece uma luta estilo Dragon Ball Z. Enfim, o Mark se irrita e ativa o seu modo Fúria Total sem freio e acaba matando sem querer o Levi. E finalmente o desenho replica a frase da HQ de que ele achava que o Levi era mais forte. E eu adorei que a direção segurou o Mark a falar a frase que ele iria dizer. A direção deixou o Mark absorver o momento, assim como nós. Todo aquele sangue, o sangue nas mãos, ele entendendo o que está acontecendo e nós também. E a frase também é uma forma que ele usa para tentar justificar suas ações. E cara, ficou excelente. Melhor do que isso, só se levar para um orçamento de filme. E o ponto todo é que ao matar o Levi, isso meio que fez com que o próprio Levi ganhasse. E também provou que o Levi estava certo. Afinal, ele ficou discutindo com a mãe do Mark que, assim como todas as outras versões do multiverso, ele ia matar ele. E de fato ele acabou matando. Mesmo que de forma inconsciente, mesmo sem querer. E bem, até esse momento no episódio, que é mais ou menos 20 minutos, toda a adaptação tá excelente. É um episódio excelente. Só que o desenho conseguiu ainda me surpreender ainda mais do jeito que eles vão abordar o Mark e a consequência dele ter matado o Levi. Porque o Mark, ele mata o Levi por uma série de acontecimentos. Seja a autodefesa, seja a frustração do passado de lutar com Vitrumitas e não ter conseguido, seja a consequência da mágoa que ele tem pelo seu pai, ou pela situação da sua mãe. O fato é que o Mark perde o controle, e ele sente que agiu como seu pai. O desenho vai destacar isso muito bem o resto do episódio inteiro. E para comparação, na HQ não é bem assim. O Mark se sente culpado, sim, mas quando ele volta para a Terra, já tem outras coisas acontecendo. Não tem muito espaço para desenvolver isso. E bem, o desenho criou espaço para fazer isso. E desenvolveu esse sentimento que o Mark está sentindo. E isso, na minha opinião, fez toda a diferença. E esse é um ponto que eu acho que o desenho acerta demais. A gente pode ficar meses discutindo o quanto que é legal o desenho ser fiel à HQ. E eu adoro que o desenho é fiel à HQ.
mas eu também gosto quando eles pegam um ponto da HQ e colocam ele na 11ª potência, sabe? E pegam esse sentimento de culpa do Mark e exploram ele de várias maneiras. No céu, conversando com a mãe, com o Cecil, porque é isso que cria o personagem. É isso que torna ele mais crível. Não é só as situações de super-heróis. É como que ele lida com as consequências de ser super-herói. Depois de ficar um tempo no deserto, ele é resgatado pelos Guardiões do Globo. Só que eles estão mais velhos. Eles são do futuro do Mark que não foi encontrado. E assim, eles abrem um portal e devolvem o Mark para sua linha do tempo corretamente. Só que antes disso, a Eve do futuro admite para o Mark que ela sempre o amou. E bem, obviamente que essa frase da Eve vai ter consequências absurdas, né, para o próprio Mark. É interessante notar que como eles mudaram a ordem do que está acontecendo na HQ, é muito mais simples agora dele ficar com a Eve, porque na HQ original ele recebe essa informação enquanto tá com a Amber. E é curioso notar que desde a primeira temporada, toda essa parte do relacionamento do Mark sempre foi um pouquinho diferente. E eu tô achando que quando eles chegarem na Eve, eles também vão fazer algo um pouquinho diferente. E eu até acho que eles já deram um pouco essa dica no final dessa temporada. O Mark volta ao seu tempo e encontra sua mãe no hospital. O Cecil tenta levantar um pouco a moral do Mark, né? Porque ele matou uma pessoa, só que isso é inútil. O Mark realmente está incomodado pelo que ele fez. E esse é um ponto que é bem profundo para o personagem, porque é algo que ele escutou a vida toda, né? Que ele seria igual ao pai dele. E quando ele descobriu que ele não queria ser o pai dele e ele tentou fugir disso, eventualmente chegou um dia que ele não conseguiu se controlar e ele agiu como seu pai. De certa forma, ele deve estar se sentindo muito decepcionado com ele mesmo. E aqui a gente volta para a questão do próprio gênero de super-herói e como que o Invencível consegue subverter isso. Numa HQ normal de super-herói da DC ou da Marvel, com certeza o Batman ou o Superman conseguiriam encontrar uma maneira de derrotar o Levi sem necessariamente matar ele. Mas a gente não tá falando de DC e da Marvel, a gente tá falando de uma outra HQ. Outras regras, outro jogo, e o Invencível sabe inverter isso. E ao criar algo que outras HQs de super-heróis não fariam ou teriam medo de fazer, o Invencível ganha sua própria identidade. E o que a gente vai ter a partir de agora é uma reflexão em cima disso. Ok, ele matou uma pessoa, e agora? Ele tem que se reerguer? Como que ele faz isso? Lembra no início da segunda temporada que ele viu o Darkwing matando umas pessoas? Ele ficou indignado com isso? Bem, ele meio que também matou uma pessoa, então ele está indignado com ele mesmo. Ele perdoaria o Darkwing por ter matado uma pessoa? Ele se perdoaria por ter matado uma pessoa? Isso são pontos que vão ser desenvolvidos nas próximas temporadas, com toda certeza. E deve dar um ótimo arco de personagem pro Mark, e eu já consigo ver eles juntarem o Oliver no arco do Mark, pro Oliver ajudar o Mark. Acho que eles poderiam continuar investindo nessa parte que dá pra desenvolver bem. Até porque é mais ou menos nessa parte da HQ que o Mark também fica um pouco mais agressivo do jeito que ele fala. Agora sim, o Invencível gosta de brincar bastante e subverter a expectativa, mas também tem vezes que ele volta atrás. Nessa temporada mesmo, a gente pensou que a Shrinking Ray tinha morrido, eles fizeram todo um drama em cima disso, e depois, no episódio seguinte, a gente descobriu que ela estava viva. Então, não se surpreendam caso alguma coisa que tenha acontecido nesse episódio, na verdade, tem uma outra conclusão. E essa é a forma que o Invencível tem de brincar com seu status quo, conforme as regras de histórias de quadrinhos de super-heróis. Você acha que ele vai, daí ele não vai atrás, daí quando você acha que ele não foi mesmo, na verdade ele vai. Que é o caso aqui da Duplicate, que a gente descobriu nesse episódio que ela tá viva. Mais uma adaptação que veio igualzinha das HQs. Eu gosto bastante dessa justificativa da personagem da Duplicate de se esconder com medo da sua verdadeira eu acabar morrendo. Se vocês pararem para pensar, ela tem o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a sua verdadeira eu tá sempre presa num lugar com medo de morrer e até de viver a vida. Ainda vai ter tempo para toda uma cena de piada envolvendo aquela múmia lá que apareceu na primeira temporada. Na sequência, tem uma outra baita cena que é o Mark no céu com uma série de flashbacks de momentos importantes sobre quem que ele deveria ser. É assim que se faz um flashback, tá, gente? Porque eu confesso que eu nem lembrava dessas frases. Se não tivesse um flashback ali, talvez a cena não teria tanto impacto que ela teve pra mim. Até porque o Mark tá pensando em várias coisas ao mesmo tempo. E o flashback meio que representa o que ele tá lembrando. As coisas que ele escutou a vida toda. A outra coisa importante é que ele parece ter ficado com algum tipo de trauma por ter matado o Levi. E certamente essa cena aqui das mãos com sangue vai atormentar ele no futuro.
E só por causa dessa cena, o episódio já merecia uma nota alta. E de novo, Invencível, uma história sobre super-herói, mas no fundo, é uma criança crescendo que perdeu o pai porque separou da esposa, porque o pai traiu a esposa, e aí ele fica meio confuso com isso, e ele tem que largar a faculdade porque ele não tá se encontrando, ele não sabe o que tem que fazer na vida, ele não sabe exatamente qual que é o seu objetivo, ele não sabe exatamente o que ele está fazendo na faculdade. Eu também fico pensando naquelas pessoas que precisam largar a faculdade para fazer alguma coisa para ajudar a família dela. Eu consigo ver essa correlação na história do Mark e eu acho isso muito bonito. O importante é o que o Mark sente, e ele sente que agora ele não precisa fazer faculdade. Então tá certo, ele não precisa estar na faculdade. E no final ele tem um objetivo, ele quer ficar mais forte, ele quer treinar, ele quer proteger aqueles que ama. E a última cena do Mark é ele conversando com a Eve. E é um momento muito doce e fica até parecendo que eles vão se beijar. Quando novamente o desenho subverte total esse beijo e não deixa isso acontecer. Também gostei disso. Tudo bem, eu entendo que tinha muitas pessoas esperando o tal do beijo com a Eve acontecer, mas eu também acho que não era o momento de ter um beijo. Sabe, é o momento para ele refletir da vida. Ele acabou de matar uma pessoa, sabe? Não sei se ia ficar legal, eu acho que eles tomaram a decisão correta de deixar o aguardado beijo para a terceira temporada. Sabe, ele ficar com a Eve na última cena talvez fosse dar uma visão um pouco mais otimista para um final que eles queriam fazer bem melancólico, sabe? Não iria combinar muito, a decisão foi correta. A última cena da temporada é o Alan conversando com o Nolan lá naquela prisão e ele admitindo que sente falta da sua esposa, criando um baita cliffhanger para a próxima temporada. Lembrando que isso também acontece nas HQs. E beleza, chegou aqui a hora da nota do episódio. Pra mim, o melhor episódio da temporada. Vou dar nota 9. Roteiro e direção desse episódio brilharam demais. Se fosse aquela animação do final da primeira temporada, facilmente esse episódio teria levado nota 10 pra mim. Mas até a animação foi muito bem nesse episódio. E por isso eu tô dando essa nota alta aí, porque, cara, eu gostei pra caramba desse episódio. Esse episódio é Invencível na veia. Fácil aí, top 3 melhores episódios do desenho. E olha, falando da temporada em si, foi uma ótima temporada. As maiores críticas que se pode fazer é em relação à parte da animação, que realmente poderia ser melhor, e aquela estratégia da Amazon de dividir a temporada, né? Convenhamos, coisa de maluco. E se você parar pra pensar, são duas coisas fáceis de corrigir pra próxima temporada. A única coisa que eu queria é que eles voltassem pelo menos pro nível da qualidade da animação que tinha na primeira temporada. Ou talvez fazendo o mesmo nível que teve aquele teaser da segunda temporada, que todo mundo pensou que ia ser daquele jeito e no final não foi. Quem sabe numa próxima não tá nesse nível. É o que eu acho que tá faltando pro Invencível ser realmente 10 de 10. E também destaque na temporada pro Mark e pra Debbie. Foram os melhores personagens de longe. Todo o tempo que eles dedicaram pra desenvolver eles valeu a pena. Gostei demais deles na temporada. E agora chegou a hora da nota da temporada. Vou ser bem sincero pra vocês, acho que foi uma ótima temporada e vou dar uma nota alta pra ela, nota 8,5. Entendendo que o grande ponto que baixa um pouquinho essa nota pra não ser pelo menos nota 9 é a questão da qualidade da animação. E bem, agora é esperar a terceira temporada, torcer que não demore tanto assim, mas o hype, pra mim o hype tá de volta. Eu não sei quanto às outras pessoas, mas o hype pra mim tá alto. Só espero que as pessoas voltem a hypar Invencível como elas estavam hypando antes, porque eu acho que o desenho merece. Enfim, aqui a gente termina a nossa série de análises de todos os episódios da segunda temporada. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou esses vídeos. Espero que vocês tenham gostado. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo do final da temporada de Invencível. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.